Programa Nosso Direito em Ação, mais uma vez conectado com você. Quero agradecer, claro, sempre a sua atenção e dizer que estamos conectados. Aliás, nessa chamada sociedade da informação, nessa comunicação, agora todos em casa, muita gente hoje realizando lives. Eu acompanhei no Instagram durante o dia, durante a semana, muitas pessoas estão conversando pelas redes. E fica sempre a atenção, principalmente por parte do profissional do direito, com relação às restrições com relação à publicidade, os aspectos éticos. É importante que o profissional do direito ele acompanhe as regras contidas no Estatuto da Advocacia, no Código de Ética e Disciplina, ele acompanhe a Lei 8.906 de 94, ele fique ali sempre plugado também com os aspectos contidos na legislação federal que rege a advocacia. E claro, os outros profissionais também. Mas eu tenho acompanhado uma avalanche de lives pelas redes. E isso, claro, é importante porque de qualquer forma estamos comunicando, mas é importante sempre que o profissional esteja atento a como ele estará divulgando, ou seja, se comunicando, até porque há diversas restrições, principalmente com relação à divulgação de serviços e outras publicidades que são todas controladas pela Ordem dos Advogados do Brasil. Então é importante que esses profissionais estejam sempre atentos. Hoje nós vamos falar, claro, sobre o home office. O home office que, de qualquer forma, traz uma série de implicações na legislação trabalhista e é sempre motivo de dúvidas por parte do cidadão. Ou seja, o trabalhador, aquele que está em home office, quais os direitos enquanto trabalhador e o empregador? Para falar sobre esses e outros assuntos relacionados às implicações na legislação trabalhista trazida pelo home office, nós recebemos hoje o advogado Júlio César Pereira da Silva, que está conectado conosco. Como vai, Júlio? Ela já, através da reforma trabalhista de 11 de novembro de 2017, foi estabelecido um artigo que não havia na legislação, que é o artigo que trata do teletrabalho, que seria o trabalho em home office, artigo 75. E lá, dentro das suas capitulações, existem as especificidades aí da questão do teletrabalho e do chamado trabalho em home office. Então, isso não é uma novidade, é uma novidade recente, tá? Que ela efetivamente virou letra de lei. Porém, já existe isso, então o empresariado pode adotar o mesmo, uma vez que já há essa previsão legal. A alteração que existe na questão da modalidade do teletrabalho do home office é que, para o trabalho home office, tinha que isso estar expressamente contratado entre as partes, ou seja, no ato da contratação do trabalhador, já teria que no contrato de trabalho estar lá expressamente. Mas em razão aí do estado de calamidade pública que foi decretado por causa do Covid-19, a medida provisória 927, ela estabeleceu o quê? Em seu artigo 4º, salvo engano. Não é necessário a concordância do trabalhador. Por quê? Em razão do estado de calamidade pública. Sendo que essa condição, a partir de passada a pandemia, retornará ao status quo ante, tá? Ou seja, o contrato de trabalho ele vai voltar à condição que ele exercia antes, que ele era cumprido antes. É claro que há, de qualquer forma, uma preocupação por parte das empresas, Júlio, com relação ao controle. E eu acho que é importante que você explicasse ao telespectador como funciona esse controle por parte das empresas, e principalmente aquele que está montando a sua empresa. É claro que nessa época agora de pandemia, essa época de transição, muitas pessoas estão receosas em montar seu negócio, mas também muitos estão aproveitando esse período para se organizar. Estão aproveitando que estão em casa, nesse período de home office, estão organizando ali o seu escritório, a sua empresa. E há também muitos profissionais em casa que estão orientando as empresas em como atuar nessa questão. Essa preocupação da empresa. Como que a empresa pode, por exemplo, controlar esse acesso daquele cidadão que está em casa? Lógico, existem alguns softwares, mas na sua opinião, esse controle é efetivo? Como controlar essas ações por parte do trabalhador? Eu digo, a jornada de trabalho em home office. Veja bem, trabalho em home office não significa que não existam regras a ser cumpridas. Uma delas é a carga horária, tá?
Hoje, o trabalho home office, ele necessariamente é trabalho que envolve tecnologia de informação e comunicação. E hoje, é fato público e notório que para a adoção desses meios, esses mecanismos, eles permitem o chamado controle da produtividade, para você aferir se o empregado está ou não cumprindo a jornada. Agora, tem também aquela questão das horas extras. É claro que quando o trabalhador vai desenvolver as suas ações ali via home office, fico pensando até no uso de aplicativos. É claro que ele agenda ali, ele agenda reuniões que são controladas, ele entra no sistema disponibilizado até pelas próprias empresas. As empresas disponibilizam ali sistemas para que ele entre. Agora, como controlar essas horas extra, a hora extra propriamente dita? É claro que o trabalhador, muitas vezes, o empregado, ele entra no sistema, desenvolve as suas atividades, e como ele se resguarda disso? Ou como controlar essa hora extra trabalhada? Tem o sistema login e logout, como um exemplo disso, tá? E dentro desse sistema existem algumas ferramentas tecnológicas que, se o trabalhador, por exemplo, ficar um determinado tempo sem inserir algum tipo de dado, alguma coisa, subentende-se que ele vai ter que logar novamente. Subentende-se não, é cancelado esse login, ele tem que logar novamente. Então é uma forma de ter o controle, tá? São diversas ferramentas tecnológicas que existem. E a principal delas também vai a questão da relação de confiança, tá? A gente pode citar até como exemplo o advogado que trabalha por timesheet. Agora, Júlio, pensando no contrato de trabalho, é claro que o home office vem com uma nova modalidade, ou seja, nova modalidade no sentido de agora ser utilizada obrigatoriamente em algumas situações. Agora, o que esta modalidade, o que o home office altera na questão do contrato de trabalho propriamente dito? Até porque muitas vezes naquele contrato de trabalho o home office não foi disponibilizado, ou enfim, ninguém pensava na situação de home office. Ele manda um relatório lá para a empresa e, assim, a empresa é uma relação de confiança, tá? A gente está falando aí de uma relação que envolve empregado e empregador, tá? Eu entendo que os benefícios de vale alimentação, cesta básica, eles devem permanecer, e é isso que a corrente aí dos colegas adotam, entendem da mesma forma, tá? O único benefício que não há necessidade mais do empregador fornecer ao empregado é o vale transporte. Por quê? Porque não há mais o deslocamento do trabalhador até o seu posto de trabalho. Então não há necessidade do vale transporte. O vale-refeição, ele deve, dependendo da situação, ser substituído pelo vale-alimentação. Por quê? Esclareço. Vale-refeição, nem todos os supermercados aceitam. Tá? O vale-alimentação, sim, é aceito pelos supermercados. Vale-refeição, grande parte é só em restaurantes. Então, para suprir essa situação, substitui um pelo outro. Tá? Essa seria a alteração que esse trabalho em home office estaria gerando aí na relação de emprego. Uma outra questão, aproveitando que estamos ao vivo, Júlio, eu acho que muitas pessoas estão nos assistindo, alguns professores, provavelmente, professores de várias áreas. Eu tenho acompanhado agora as aulas, os professores estão utilizando aquela ferramenta, o Zoom, propriamente dito, nossa intenção aqui não é divulgar a ferramenta, mas é uma ferramenta que está sendo utilizada por muitas pessoas e algumas outras também. E essas ferramentas, você entra ali, você faz o login, você agenda suas reuniões, você copia o link, encaminha para o aluno, e essa situação gera uma prestação de serviços. E as dúvidas, enfim, elas acabam sendo realizadas em muitos aspectos
principalmente na questão do tempo de uso, e aquele que assiste essas aulas também, ele também fica pensando que agora ele não tem que se deslocar, mas de qualquer forma há uma prestação de serviço por parte do professor, utilizando aquelas horas. Mas em relação aos professores, nessa questão do home office, o que você poderia dizer sobre isso? É da mesma forma. Como o home office, ele subentende-se que você está diretamente ligado a um equipamento que está junto a uma central tecnológica do seu empregador, há um controle dos acessos que você realizou, quantos acessos você realizou e o número de horas que você ficou em trabalho. Então, dessa forma, é possível você auferir, no determinado dia eu trabalhei 9 horas, então eu tenho 1 hora extra. Ou, por exemplo, num sistema eventual de compensação, aí precisa saber qual que é o regime que a empresa adota, banco de horas, enfim. Mas há essa forma de controle através dessas ferramentas tecnológicas. Por quê? Repito, teletrabalho, trabalho em home office, ele pressupõe o uso de tecnologia e dessas ferramentas de comunicação. Hoje tem diversas empresas que criam um grupo de WhatsApp, estão em home office e ao mesmo tempo os gestores ficam mandando os trabalhos, cobrando as providências, tudo através do WhatsApp. Então existem N formas de estar sendo controlada essa produtividade. E a principal delas é porque, como envolve tecnologia de informação, há necessidade de login e logout. Você não vai sentar na tua casa, pegar o teu computador e entrar nas informações da empresa. Você vai ter que estar logado, ter um acesso que é feito pelo TI da empresa e automaticamente esse acesso vai gerar um sistema login e logout, senhas disponibilizadas pelo empregador, ou seja, assim como ser controlada a jornada de trabalho nessa situação. O professor ele trabalha no sistema de hora-aula. Hoje as escolas, universidades, enfim, elas estão disponibilizando ferramentas para que o aluno possa ter essa aula ministrada online. E essa aula, dentro dessas ferramentas utilizadas, tem o Microsoft Teams, tem o Zoom, ela grava a aula. Então, com essa gravação, tem como ser auferido o número de horas que foi cumprido pelo professor. Então, não vejo muito problema, tá? Nessa questão. Repito, tem até aquela questão dos cursos em EAD. Muito se fala que curso em EAD são aulas gravadas, tá? Mas existem, hoje, o home office não seria da aula gravada, vamos dizer assim, seria de uma aula online, onde o aluno vai linkar e vai ter a aula diretamente prestada pelo professor. Então ela vai ser em tempo real e gravada, que essas ferramentas, repito, tecnológicas, permitem a gravação e aí auferir o tempo de trabalho prestado. Júlio, eu quero mais uma vez agradecer a sua participação. Pouco tempo para falar sobre tantos assuntos. Eu sei que o direito do trabalho ele acaba trazendo uma série de dúvidas por parte do telespectador. Dizer que, claro, nosso objetivo aqui não é desenvolver aqui um programa para tirar dúvidas dos telespectadores. Esse não é o nosso objetivo, mas é simplesmente trazer uma comunicação levada ao público de forma a esclarecer e levar informação. Nós estamos ao vivo, infelizmente não vamos abrir para perguntas, não temos essa autorização para que possamos desenvolver essa dinâmica aqui pelo programa, mas mais uma vez eu quero agradecer a sua participação, dizer que foi muito oportuna e eu gostaria de contar com a sua participação outras vezes. Bom, Leopoldo, queria mais uma vez agradecer o convite aí, estou aí à sua disposição, parabéns pelo programa e conte comigo. Um fraternal abraço. É claro que falar sobre direito do trabalho é falar sobre a vida, é falar sobre dignidade, porque com certeza o trabalho
ele movimenta a sociedade, ele motiva o homem a desenvolver. E nós estamos, claro, muito preocupados, assim como você, com relação ao trabalho, com relação às empresas, o desenvolvimento, a economia do nosso país. Tenho certeza que essa é a sua preocupação também. Então nós precisamos refletir e precisamos comunicar, desenvolver uma comunicação aqui para levar até você a reflexão sobre o nosso presente e o nosso futuro. E falar sobre direito, com certeza, é pensar no desenvolvimento da nossa própria sociedade. A sociedade sem direito, com certeza, ela é uma sociedade vazia. O direito, ele equaliza as relações sociais e a sua participação é sempre muito importante. O programa Nosso Direito em Ação fica por aqui. Nós voltamos em breve com mais um tema de importância a todos nós, cidadãos. Até o próximo encontro.